Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar todos os participantes envolvidos no Congresso com o Vibra. Também agradecer a oportunidade de estar aqui. Dando início à apresentação, o tema da pesquisa é os fatores determinantes da divulgação voluntária de informações ambientais nos relatórios de sustentabilidade das empresas com atividades extrativistas listadas na BM-Bovespa. Os autores são Vanessa Gomes, Carlos Adriano e eu, Amanda Vitória. A escolha do tema reflete o reconhecimento da importância do desenvolvimento sustentável atrelado ao crescimento econômico. Dado isso, a problemática da nossa pesquisa envolve quais os fatores determinantes da divulgação voluntária ambiental nos relatórios anuais de sustentabilidade das empresas com atividades extrativistas listadas na BM-Bovespa. Para elucidar essa questão, o objetivo principal é identificar esses fatores determinantes que levam à divulgação voluntária ambiental pelas empresas com atividades extrativistas listadas na Bolsa de Valores. O nosso referencial teórico foi dividido em três partes principais. A primeira é a contextualização dos setores com atividades extrativistas, que fala sobre o que é a atividade do extrativismo, que é a exploração de recursos naturais com fins comerciais, os tipos de extrativismo, que é o vegetal e mineral, e outras questões sobre o extrativismo. A divulgação ambiental está dentro da contabilidade ambiental e busca evidenciar as informações de cunho socioambiental, aquelas que trazem impacto para o meio ambiente e também para o resultado financeiro das empresas. Sobre os estudos empíricos anteriores, foi possível perceber com os estudos anteriores, primeiro, que houve uma melhora na qualidade da informação dessas divulgações voluntárias. Outro ponto que também pode ser observado é que as variáveis mais recorrentes, como fatores determinantes significativos do fenômeno da divulgação ambiental, foram o tamanho da empresa, setor da atuação ou natureza da atividade, além da presença significativa de riqueza gerada. Outro ponto observado, que é muito importante salientar, é que, em geral, não há sentenças negativas sobre o comportamento da empresa nessas divulgações voluntárias, ou seja, eles aproveitam esse espaço para que eles possam promover as ações que estão beneficiando o meio ambiente, que podem atrair assim mais investidores e bons olhos sobre a empresa. Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa qualitativa e que foi utilizado o método científico indutivo com caráter exploratório. Foram utilizados procedimentos bibliográficos e documentais. A amostra são as empresas listadas na Bolsa com atividades extrativistas entre os anos de 2014 e 2015, sendo 7 empresas do subsetor de madeira e papel, 3 do de mineração, 8 de siderurgia e metalurgia, 7 do de químicos e 8 de petróleo, gás e biocombustíveis. Os dados da pesquisa foram obtidos através dos relatórios de sustentabilidade que eram divulgados pelas próprias empresas ou no próprio site da B3. Quanto à análise do resultado, eu trouxe aqui algumas tabelas e quadros para que a gente possa falar um pouco sobre isso. A análise foi feita uma análise descritiva a partir de 17 indicadores. Esses indicadores, como a gente pode ver no quadro 1, eles foram feitos a partir do GRI, que é a Iniciativa de Reporte Global. As empresas elas pontuariam até 17 pontos, sendo um ponto para cada indicador que ela apresentasse. E isso juntamente das hipóteses norteadoras, que são tamanho, rentabilidade, endividamento, responsabilidade social e governança corporativa, partindo do pressuposto que, quanto maior o nível dessas hipóteses norteadoras, desses fatores, maior seria também o nível de divulgação voluntária por parte das empresas. Na tabela 1, a gente pode ver o nível de divulgação por empresa. A gente pode perceber, primeiramente, que o maior subsetor com divulgações é o setor de madeira e papel, que é o primeiro setor. Outro ponto que a gente pode observar é que não há uma variação tão relevante entre os anos de 2014 e 2015 quanto aos indicadores divulgados. A gente pode observar, por exemplo, a empresa Duratex, que foi uma das exceções, que ela passa de 17 para 11. Mas isso porque ela explica em seus relatórios que eles mudaram o critério de avaliação da apresentação dos indicadores e isso deixou ele mais conciso, o relatório mais conciso. Por isso a diminuição dos indicadores. A gente também pode observar que existem diversas empresas que elas estão com a pontuação zerada. Isso se deu porque eles não apresentaram relatório de sustentabilidade em nenhum dos anos. A análise dos fatores determinantes. Foi utilizado o coeficiente de correlação esperma, que permite identificar se as determinadas variáveis associadas variam no mesmo sentido, tendo correlação positiva, em sentidos opostos, correlação negativa, ou se elas não possuem correlação. Na tabela 2, nós podemos identificar as 5 hipóteses norteadoras. No tamanho, foi utilizado o tamanho do ativo total, e com isso a influência foi positiva, ou seja, quanto maior a empresa, maior também o nível de divulgação voluntária. Outro fator que foi analisado foi o de rentabilidade, de retorno sobre patrimônio líquido, que também teve a interpretação positiva. Quanto maior o nível de rentabilidade, maior o nível de divulgação. Já o nível de endividamento, era esperado que ele fosse positivo, já que a gente crê que a empresa ela quer mostrar ao credor que ela está tendo boas práticas e tudo, e que o dinheiro não está sendo, por exemplo, desviado. Mas, na verdade, a interpretação foi negativa, de que não influencia, corroborando até mesmo com estudos anteriores.
O índice de sustentabilidade, o ISE, foi positivo muito forte, dizendo que influencia, e isso já era esperado, já que uma vez que essas empresas elas estão comprometidas com o meio ambiente, então já era de se esperar que a sustentabilidade fosse algo que influenciasse nessas divulgações. E a governança corporativa, partindo do pressuposto que, se eles têm boas práticas de governança, como a transparência, eles fariam essas divulgações. Conclusão. Resultados. Os fatores de governança corporativa, responsabilidade social, tamanho e rentabilidade podem influenciar a divulgação ambiental voluntária, mas o indicador endividamento não. A variação do nível de evidenciação entre os analisados é baixa. No entanto, as empresas precisam melhorar as divulgações delas. Elas precisam divulgar com mais ênfase essas informações de cunho socioambiental. Quanto às nossas limitações, o horizonte temporal pequeno e a falta de divulgação por um número considerado de empresas na amostra. Perspectivas futuras são de comparação de empresas desse mesmo ramo de atividades listadas nas bolsas de países pertencentes ao BRICS e a utilização de novas hipóteses norteadoras. Espero que vocês tenham gostado da apresentação e qualquer dúvida estaremos aqui. Obrigada.